Fala, atelieiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge e o curso que a gente vai ver a partir de agora é Estatuto do Desarmamento. Vamos juntos? Bom, primeiro vamos tratar da evolução legislativa do tema das armas de fogo no Brasil. Para começar, o tema era regido originalmente somente na Lei das Contravenções Penais, que tinha em seu artigo 19 o seguinte tipo: trazer consigo arma de fogo fora de casa ou de dependência desta sem licença da autoridade. Era um uma contravenção penal cuja pena era prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa. Aí, galera, se vocês forem olhar na Lei de Contravenções Penais, vocês vão perceber que esse artigo 19 ele não está arriscado. Mas vocês falam, Jorge, como que ele não está arriscado se existe desde 2003 o Estatuto do Desarmamento? Sabe o que acontece, galera? A doutrina entende o seguinte, que o artigo 19 ele somente não regula mais as armas de fogo. Agora, as armas brancas, que são as que têm gume ou ponta, elas continuam regidas por esse artigo 19. Então, se o indivíduo comprar um machado ou uma espada e resolver ir no metrô, ele vai incidir nessa contravenção penal. Bem simples, né? Agora, posteriormente, em 97, foi promulgada a Lei 9437, que regulando sim as armas, os crimes envolvendo armas de fogo de uma maneira mais específica. E foi a primeira vez no Brasil que se puniu os crimes de disparo, posse e porte, eles deixam de ser contravenção penal e passam a ser crimes. E a maioria dos crimes nessa lei 9437 tinha pena de detenção. Aí, posteriormente, foi criado o Estatuto do Desarmamento em 2003. Esse Estatuto do Desarmamento ele é oriundo de uma forte pressão da mídia. Eu lembro da capa da Veja, o referendo, se vai ter arma, não vai ter arma, e acabou culminando no Estatuto do Desarmamento. Apenas a título de curiosidade, o Estatuto do Desarmamento, vários dispositivos dele são normas em branco, ou seja, exige a complementação de uma outra espécie normativa. E atualmente no Brasil estão vigentes 3 decretos que se relacionam ao tema das armas de fogo. O primeiro decreto é o decreto 9847 de 2019, que ele estabelece o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Já o decreto 9846, também de 2019, ele regula o tema dos caçadores, colecionadores e atiradores. E por fim, o decreto 9845, também de 2019, ele regula a aquisição, o cadastro, o registro e a posse de armas de fogo e de munição. Bom, galera, agora a gente vai ver o Sistema Nacional de Armas. O que é o SINARM? Ele é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, dentro da organização da Polícia Federal. Ele tem abrangência nacional e ele que é ali no SINARM que você faz o registro das suas armas de fogo. E como que era antes de existir o SINARM em âmbito nacional? Era cada polícia civil estadual que fazia o serviço do SINARM no Departamento de Produtos Controlados. E se vocês olharem aí no Estatuto do Desarmamento, no artigo 2º, parágrafo único, vocês verão que o SINARM não regula todas as armas no Brasil, que a arma das Forças Armadas são reguladas pela própria instituição. Tranquilo até agora, né? Bom, a classificação das armas de fogo. Qual que é a importância de a gente saber a diferença das armas de fogo? É muito importante porque dependendo da arma que o indivíduo está, ele incide em crimes mais leves ou mais graves do Estatuto do Desarmamento. A título de curiosidade, a gente vai ver tudo mais para frente. Se for posse de arma de fogo de uso permitido, é o artigo 12. Se for porte de arma de fogo de uso permitido, é o artigo 14. Aí, se qualquer crime que posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aí já é o artigo 16. Tá bom? Então, o que é uma arma de fogo? Ai, Jorge, e aí, eu vou ter que decorar se é revólver 38, 45, como que funciona? Não, a prova te explica. Olha, é uma arma de fogo de uso restrito. É uma arma de fogo de uso permitido. Senão não dá, né? Porque as portarias, os decretos vão se sucedendo no tempo. Uma hora uma arma que era de uso restrito passa a ser de uso permitido. Fica impossível da gente estudar, fora que o tema é bem técnico.
Só para ter uma ideia, as armas de fogo de uso permitido são aquelas que pessoas físicas e jurídicas podem obter a posse e a porte. A posse e o porte. E um exemplo é um revólver calibre 38. Já as armas de fogo de uso restrito, e todas essas classificações estão naqueles 3 decretos que eu falei para vocês, tá? As armas de fogo de uso restrito são aquelas de uso exclusivo das Forças Armadas, instituições de segurança pública e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Comando do Exército. Como exemplo, temos fuzis e metralhadoras. Já as armas de fogo de uso proibido são aquelas que são consideradas armas de fogo de uso proibido em tratados internacionais que o Brasil é signatário, bem como aquelas armas que são dissimuladas para parecerem um objeto inocente. Então a gente já pensa em 007, sabe? O cara tem uma caneta que dá tiro, por exemplo. Seria uma arma de fogo de uso proibido. Aí, o Estatuto do Desarmamento como um todo, a doutrina e a jurisprudência conseguem criar aqueles nominhos chatos que sempre confundem a gente na prova, né? Esse termo, tipos penais preventivos, é importante porque ele foi usado pelo STJ no HC 211-823. E o que é isso? São crimes obstáculos ou uma antecipação da tutela penal. Fala, Jorge, eu continuo sem entender. É o seguinte, galera. As leis penais, em regra, elas estabelecem uma conduta como crime e colocam um resultado naturalístico, né? Por homicídio, matar alguém morreu, você tem um resultado. Já os tipos penais preventivos, eles punem como crime um ato preparatório de um crime posterior. Por exemplo, o cara que está com uma arma de fogo de uso proibido e sai na rua, isso é um ato preparatório para o crime de homicídio. Mas o estatuto, por exemplo, ou um crime de roubo, um crime de lesão corporal, não é? O cara tem essa arma, ele sai de casa e vai atirar em alguém. Ou ele usa essa arma para subtrair objetos de alguém, num caso de roubo. Aí você tem um resultado naturalístico, alguém perdeu bens, alguém perdeu a vida. Só que no Estatuto do Desarmamento e alguns crimes, são os tipos penais preventivos, a lei já pune essa conduta preparatória, porque ela em si já gera um risco para a sociedade. Para que a gente vai deixar um cara sair de casa com uma arma, sendo que ele pode cometer uma gama de crimes? Então, só esse ato preparatório, essa primeira conduta dele numa cadeia de crimes, já é punida como um fato típico. Bem tranquilo, né? Bom, agora a gente vai fazer um crossover entre o Estatuto do Desarmamento e a Lei Maria da Penha. Por quê? No artigo 12, inciso 6º, a gente tem que é obrigação do delegado de polícia, quando ele se depara com um caso de violência doméstica, verificar se o suspeito pelo crime ele tem registro de arma de fogo e, em caso positivo, ele precisa comunicar essa informação nos autos do inquérito ou do processo e também comunicar a essa instituição que deu esse registro de porte ou posse de arma de fogo para esse suspeito. Já o artigo 18, inciso 4º, ele determina que o juiz, quando ele verifique um caso de violência doméstica, ele determine a apreensão da arma que esteja com esse suspeito. Isso é bem simples de entender, né, galera? O cara já fez um crime de violência doméstica e ele tem uma arma, né? Preventivamente é melhor tirar essa arma dele para que uma ameaça ou uma lesão corporal virem um homicídio, certo? Já o artigo 22 também ele faculta ao juiz determinar a suspensão da posse ou do porte de arma de fogo desse agente. Quais são as diferenciações? Vocês precisam entender aqui. No artigo 18, vamos voltar aqui. No artigo 18, ele obriga que o juiz determine a apreensão. Já o artigo 22, ele faculta que o juiz determine a suspensão ou a posse. O artigo 18, ele veio posteriormente, ele é de 2019. Já o artigo 22, ele é anterior na Lei Maria da Penha. Então, o que a gente tinha de problema? Imagina a situação de um policial militar. Ele tem uma arma na casa dele e ele pratica uma violência doméstica. Mas ele tem a arma que ele usa no batalhão dele para exercer o trabalho dele. Se o juiz determina, antes de 2019, só a suspensão da posse ou do porte de arma de fogo, esse policial não ia conseguir trabalhar na ronda ostensiva.
porque ele não ia poder usar a arma do batalhão. Já com o artigo 18, ele vai poder trabalhar usando a arma do batalhão, mas ele vai ter a arma de fogo pessoal dele apreendida. Então essa é a diferenciação. No artigo 18, existe uma restrição relativa do uso de arma de fogo, porque o indivíduo só não vai poder usar a arma de fogo pessoal dele, aquela que foi apreendida. Já no artigo 22, é uma restrição absoluta ao uso de armas de fogo, porque como houve a suspensão da posse ou do porte, nenhuma arma de fogo ele vai poder usar enquanto vigente essa suspensão. Bem tranquilo, né? Agora, só para vocês, vamos supor, se o juiz determina essa suspensão da posse ou do porte e o indivíduo é policial, o artigo 22, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha, ele determina que o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de arma, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme foi o caso. Tá bom? Encerramos nossa primeira aula. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos!